Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa última aula de educação física, nós falamos sobre alongamentos e a importância desses alongamentos na preparação corporal antes das práticas esportivas. Eu falei para vocês da importância deles, de como eles eram realizados, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aquecimento, sobre a hidratação e sobre o preparo físico, tá? Essas três coisas são muito importantes antes de qualquer prática, antes e durante, né, como no caso da hidratação, da prática esportiva ou prática de atividade física. Então, eu vou começar hoje falando do aquecimento, depois nós vamos falar da hidratação antes, durante e depois do treino, e nós vamos falar também de como os atletas são preparados fisicamente para suportar a carga motora que um esporte traz, certinho? Então, gostaria que vocês tivessem em mãos o caderno para a gente fazer as anotações pertinentes, tá? E logo depois, meninos, quando a gente terminar esse conteúdo do pré-treino, tá? Do que é importante fazer antes da prática esportiva, a gente vai voltar com um conteúdo da apostila, tá? Com os esportes em si. Então, tenho em mãos o caderno, tá? Um lápis para a gente conseguir anotar. E no final da aula de hoje, eu vou postar para vocês vídeos exemplificando o que é o aquecimento e o que é a preparação física, certinho? Eu vou postar um vídeo sobre o futsal, tá? E um vídeo sobre o handball. Os dois vídeos são preparações físicas utilizando o aquecimento, certinho? Então, vamos lá? Vamos começar? Anote no caderno de vocês a data de hoje e escreva assim, por favor. Aula de educação física, tema: aquecimento corporal, hidratação do corpo e preparação física. Anote então, tema da aula de hoje: aquecimento corporal, hidratação e preparação física. Vamos lá, vamos começar então? Todos já anotaram? Vamos começar então. Nós vamos começar falando do aquecimento. O que é o aquecimento? Geralmente, ele é realizado logo depois do alongamento. Durante um alongamento, eu promovo a estiração positiva das fibras musculares. Eu alongo as minhas fibras musculares para que elas consigam se hidratar, para que elas consigam funcionar de uma forma mais positiva durante o jogo ou durante o treino. O aquecimento, ele vem para aquecer o corpo, ele vem preparar esse corpo para corrida, para saltos, tá? Então, o nosso corpo, ele precisa estar alongado e aquecido. Por quê, professora? Caso não haja esse alongamento e esse aquecimento, o risco de lesões é muito grande, principalmente nos nossos ligamentos e músculos, tá? Então, o risco de se ocorrer alguma lesão durante um jogo ou durante qualquer prática física é muito maior quando o corpo não está alongado e não está aquecido. É necessário fazer o aquecimento depois do treino, professora? Terminei o jogo de futsal. É necessário fazer o alongamento depois? Não, não é necessário porque o corpo ou o aquecimento depois, desculpa. Não é necessário porque o corpo já está aquecido, tá? O aquecimento ele é importante para promover o aquecimento pré-treino, tá? Não pós-treino. Então, nós fazemos um alongamento pré-treino e um aquecimento pré-treino. Então, anote a definição de aquecimento. Escrevam: aquecimento. O principal objetivo, vou ditar bem devagarzinho para todo mundo conseguir anotar, lembrando que esse tema não está na nossa apostila, tá? Eu estou falando para vocês sobre esse assunto porque eu acho de extrema importância que vocês entendam como que o nosso corpo tem que ser preparado antes da prática esportiva, tá? Eu quero que vocês entendam que jogar bola, que praticar algum esporte não é simplesmente sair correndo e pegar a bola e jogar. Nós temos uma preparação corporal que é necessária, de extrema importância, ok? E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso, achei que o assunto alongamento, aquecimento, hidratação e preparo físico seja de extrema importância, tá?
Então, vamos lá. O principal aquecimento. O principal objetivo do aquecimento é preparar o corpo e o organismo para o esporte. O principal objetivo do aquecimento é preparar o corpo e o organismo para o esporte. Ponto. Seja no treinamento, na competição ou no lazer. Ah, professora, eu vou andar de patins, é um lazer. Você precisa alongar e aquecer antes, tá? Para que não haja nenhuma lesão. Então, seja no treinamento, na competição ou no lazer. Lembrando, meninos, que eu já disse para vocês nas aulas passadas, o alongamento ele tem que se tornar um hábito, tá? Ele precisa ser realizado todos os dias, mesmo que não haja uma prática esportiva naquele dia. Então, o alongamento ele deve se tornar um hábito, ok? Vamos lá. Ele visa, nós estamos falando do aquecimento. O que o aquecimento visa? Ele visa obter o estado ideal psíquico e físico, além de prevenir lesões. Psíquico, mente. Físico, corpo, tá? Lembre sempre assim, psíquico, mente. Toda vez que eu falo de psico, eu estou falando da mente. Motor, corpo. Então, psicomotor, mente e corpo. Então, ele visa obter o estado ideal psíquico e físico, além de prevenir lesões. O aquecimento específico deve ser realizado após o aquecimento geral. Escreva e coloque em negrito ou sublinhado, por favor. O aquecimento específico deve ser realizado após o aquecimento geral ou aquecimento global. Tá? Eu vou falar dos dois aquecimentos. Nós temos dois tipos de aquecimento: o aquecimento físico e o aquecimento geral ou global. Tá? Nós vamos falar deles agora: aquecimento físico, aquecimento global ou geral. Vou ler tudo de novo para que vocês acompanhem e vejam se está anotado certinho. Lembrando que todo esse conteúdo será utilizado depois nas nossas aulas práticas, tá? Ainda esse ano. O principal objetivo do aquecimento é preparar o corpo e o organismo para o esporte, seja no treinamento, na competição ou no lazer. Ele visa obter o estado ideal psíquico e físico, além de prevenir lesões. O aquecimento específico deve ser realizado após o aquecimento geral ou global. Ok? Então, vamos lá. Puxa uma setinha e escreve assim, aquecimento global. Nós vamos falar do que é o aquecimento global. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês sabia que existia dois tipos de aquecimento. E tenho certeza também que vocês têm na cabeça que o aquecimento é só correr em volta da quadra. Vocês vão perceber nos vídeos que eu vou postar que é muito além disso, tá? O aquecimento, ele é muito além disso. Tá? Então, vamos lá. Aquecimento global. Realizar uma caminhada, trote, bike, subir escadas ou qualquer atividade que leve os batimentos cardíacos e, consequentemente, a temperatura corporal, que eleve os batimentos cardíacos e, consequentemente, a temperatura corporal. O aquecimento, meninos, ele precisa promover uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada e um aquecimento corporal. Como assim, professora? Quando eu corro, eu não fico cansada, não sinto meu coração batendo mais rápido? É esse cansaço, esse bater do coração mais rápido que faz com que o meu corpo seja aquecido. Quando o meu coração está batendo mais rápido, mais forte, quer dizer que a minha frequência cardíaca subiu, que ela está elevada. É isso que o aquecimento promove e é esse o objetivo dele, alterar a frequência cardíaca, tá? Para que haja um aquecimento corporal. Ok? Então, eu vou ditar bem devagarzinho para que vocês consigam anotar o que é aquecimento global. O aquecimento global, meninos, ele é todo aquecimento que realizado aquece o corpo por inteiro. Por exemplo, quando eu estou correndo, eu não estou usando um músculo específico. Quando eu estou correndo, eu estou usando o meu corpo todo, tá? Todo, desde o músculo do pescoço até o músculo do pé. Todos os meus músculos estão sendo recrutados. Então, esse é o aquecimento global, quando eu tenho por objetivo aquecer o corpo por inteiro, o corpo como um todo. Então, corrida, bike, saltos, trote, caminhada,
Tudo isso são aquecimentos globais, aquecimentos gerais. Eu aqueço o corpo no geral, tá? Então, lembre-se, assim, o aquecimento global ou geral, ele aquece o corpo por inteiro. Eu recruto e uso todos os meus músculos, tá? Então, eu estou promovendo uma elevação da frequência cardíaca e um aquecimento no geral. Nesse tipo de aquecimento, eu não utilizo grupos musculares específicos, ok? Vou ditar a definição para que vocês consigam anotar. Vamos lá? Aquecimento global. Realizar uma caminhada, anotem por favor. Realizar uma caminhada, um trote, bike, subir escadas ou qualquer atividade que eleve os batimentos cardíacos e, consequentemente, a temperatura corporal. Realizar uma caminhada, trote, bike, subir escadas ou qualquer atividade que eleve o batimento cardíaco e, consequentemente, a temperatura corporal. Puxe uma setinha e escrevam para mim. No aquecimento geral ou global, o corpo, puxa uma setinha, é aquecido por inteiro. Nesse aquecimento, não há o recrutamento de grupos musculares específicos. Ok? Então, no aquecimento geral, o corpo é aquecido por inteiro. Eu não utilizo grupos musculares específicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Aquecimento específico. No aquecimento específico, ele é o oposto do aquecimento global. Nesse aquecimento, os grupos musculares, eles são recrutados de forma separada, dividida. Nesse aquecimento, cada grupo muscular é recrutado de uma forma. Vamos para a definição. Puxa uma setinha e escreve. Aquecimento específico. É feito especialmente para uma região que sofrerá esforço. É feito especificamente para a região que sofrerá esforço. Vou dar um exemplo. No jogo de futsal, o músculo do quadríceps femoral, que é o músculo da coxa, falando para vocês popularmente, o músculo da coxa, que está entre o quadril e o joelho, a sua parte da frente desse músculo da coxa, chama quadríceps femoral. Esse músculo, ele é muito utilizado durante o jogo de futsal, porque ele é recrutado durante os chutes e durante a corrida. Então, em um aquecimento para jogo de futsal, eu preciso que esse músculo esteja aquecido. Como que eu aqueço esse músculo, professora? De forma específica. De forma geral, eu aqueço ele correndo, por exemplo, com o trote. Esse de forma geral. Específico, eu aqueço ele, por exemplo, fazendo agachamentos e realizando chutes ao gol. Ou, por exemplo, eu faço 3 séries de 30 agachamentos e depois ponho os jogadores para chutar a bola no gol, tá? Dessa forma eu consigo treinar o goleiro e aquecer também o músculo do quadríceps femoral. Então, esse é o aquecimento específico. Quando depois do aquecimento geral, como uma corrida e um trote, por exemplo, eu coloco o jogador para recrutar um músculo específico, o quadríceps femoral, por exemplo, com um chute ao gol. Conseguiram anotar? Anote o exemplo que eu acabei de dar. No jogo de futsal, por exemplo, o músculo do quadríceps femoral, ele é muito recrutado durante o jogo. Logo, deve ser aquecido de forma específica. Como, professora? Realizando agachamentos e chutes ao gol durante o aquecimento. Realizando agachamentos e chute ao gol durante o aquecimento. Agachamento e chutes ao gol durante o aquecimento.
Conseguiram entender, meninos, a diferença entre aquecimento global ou geral e aquecimento específico? Todos conseguiram entender? Então vamos lá, vamos continuar. Gostaria que vocês puxassem uma seta, desculpa, e escrevesse assim: importante. Vai colocar bem grande. Mesmo nos dias frios, o aquecimento global e específico deve ser realizado. Meninos, o aquecimento, ele não tem a ver com a temperatura ambiental, com a temperatura que está o ambiente que você está praticando o esporte. O aquecimento, ele precisa ser realizado, assim como o alongamento, independente se está calor ou se está frio. O que pode acontecer é que no frio, o aquecimento ele tem que ser um pouco mais intenso, tá? Ele tem que durar um pouco mais, porque o nosso corpo, ele demora um pouco mais para aquecer, tá? Então, esse aquecimento, ele precisa ser um pouco mais forçado, um pouco mais firme, tá? Para que ele consiga aquecer o nosso corpo total. Por exemplo, se no calor eu faço um aquecimento de 10 minutos, no frio talvez seja necessário fazer um aquecimento de 15 ou 20 minutos, tá? Isso pode acontecer. Entenderam a importância do aquecimento, meninos? Vou deixar para vocês um vídeo de um aquecimento com preparo físico do futsal e do handball para que vocês consigam, tá, entender o que eu estou dizendo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar anotando. Nós vamos passar agora para o tema hidratação corporal. Então anotem, hidratação corporal. Lembre, meninos, que qualquer dúvida, vocês anotem a dúvida, tá? E repassem, que aí eu tiro a dúvida de vocês nos próximos vídeos, tá? Então vamos lá, hidratação corporal. O que é a hidratação? Alguém tem uma noção do que vem a ser a hidratação? Todas as vezes que eu bebo água, por exemplo, eu estou hidratando o meu corpo. O nosso corpo, meninos, o corpo humano, ele tem uma necessidade muito grande de hidratar-se. O líquido é muito importante no nosso corpo. A maioria dos nossos órgãos precisam de água para funcionar, tá? Eles precisam. Lógico que tudo em excesso, tá, acaba sobrecarregando o organismo. Então, a quantidade de água, nós vamos falar aqui a quantidade de água ideal para cada corpo. E a hidratação, às vezes, ela fica um pouco esquecida na época do frio, principalmente. Ah, professora, eu preciso me hidratar só se eu estiver praticando esporte? Não, nós precisamos beber água o tempo todo, tá? O dia todo o nosso corpo precisa de líquido, não só durante a prática corporal, não só durante a prática esportiva ou de qualquer outro tipo de atividade física, tá? Então, a hidratação, ela é de extrema importância para o funcionamento dos nossos órgãos internos. Como assim, professor? O que são órgãos internos? Rins, pulmão, coração, tá? Fígado, baço, estômago, intestino, todos esses são os nossos órgãos internos. Então, anotem para mim, hidratação. Puxam primeiro setinha. A hidratação corporal é de extrema importância para o funcionamento dos nossos órgãos internos. Então, a hidratação corporal, ela é de extrema importância para o funcionamento dos nossos órgãos internos. Conseguiram anotar? Então, vamos lá. Nós falamos da importância dele, agora nós vamos falar da definição. Mas antes, puxa uma setinha e escreva para mim. Mesmo nos dias frios, o cuidado com a hidratação precisa começar bem antes do treino. Mesmo nos dias frios, segunda setinha, hein? A primeira eu falei da importância para o funcionamento dos órgãos internos. Agora nós vamos passar a importância dele no geral. Então vamos lá, mesmo nos dias frios, a hidratação precisa começar bem antes do treino.
como eu havia dito, nós precisamos nos hidratar antes, durante e depois do treino e durante o dia todo, tá? Não só durante o treino, antes, durante e depois do treino, ok? Agora, puxa mais uma setinha, nós vamos começar a falar da quantidade, da funcionalidade da água no nosso organismo, da função que essa água tem. Nós devemos beber cerca de 500 ml de água, de 2 horas a 30 minutos antes do treino. Por quê? Vou fazer futsal hoje, vou treinar futsal. Você precisa começar a beber água, pelo menos 500 ml de água, de 2 horas a 30 minutos antes do treino, tá? O corpo, ele precisa chegar no alongamento e no aquecimento hidratado. Caso você esteja desidratado, como que eu sei que eu estou começando a ficar desidratado, professor? Alguns sintomas como boca seca, garganta seca, tudo isso são sintomas de início de desidratação. Tô com a boca seca, vou desmaiar desidratado. Não é bem assim que funciona, tá? Mas a partir do momento que você começa a estar com a boca seca, sentir muita sede, isso quer dizer que o seu organismo está pedindo para ser hidratado. Ele está dando um alerta. Você precisa beber água, porque eu preciso estar hidratado. Professor, mas se eu não sentir sede, eu não vou beber água. Esse é o erro. O indicado é que se beba água mesmo sem sentir sede. Quando você chega a sentir sede, quando a boca já está seca, já é um indício de que o organismo está precisando de água. O sentir sede quer dizer que o organismo está precisando de água, ele está pedindo líquido, pedindo água, tá? Então, o indicado é que se beba água mesmo sem a sede, sem sentir sede. Durante os treinos, o indicado é de 2 horas a 30 minutos antes do treino, comece a hidratação. O corpo precisa chegar no alongamento e no aquecimento hidratado, ok? Então, vamos lá. Isso, meninos, para garantir que os músculos e que os ligamentos, que os nossos órgãos vão suportar a carga do alongamento e do aquecimento, que não deixa de ser também uma carga um pouco pesada, tá? Para o músculo que estava parado, que estava em inércia, ok? Durante um treino de futsal, por exemplo, o indicado é que 500 ml de água seja bebida a cada 30 minutos, tá? Um treino de futsal, de handball, um treino de musculação, geralmente é indicado 500 ml de água de 30 minutos a 30 minutos, tá? A partir do momento que você passa desses 30 minutos, o seu corpo já começa a entrar em desidratação, ok? Então, o indicado durante o treino é que a cada 30 minutos se consuma 500 ml de água. Ok? Então, 500 ml de água a cada 30 minutos durante o treino. Agora, no dia a dia, meninos, a conta é um pouquinho diferente quando a gente está falando de um corpo que está parado, tá? 500 ml de 30 em 30 minutos para um corpo que está em treinamento, um corpo que está sendo aquecido, tá? Para um corpo que está parado, a conta é um pouquinho diferente. Deve-se ingerir 35 ml multiplicado pelo peso corporal de cada pessoa. Como assim, professora? A conta, meninas, é simples. Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml de água. Então, assim, a cada peso corporal é 35 ml de água multiplicada pelo seu peso. Por exemplo, uma pessoa de 45 quilos deve tomar 1,5 litros de água equivalente, o que é equivalente a 7 ou 8 copos de água, e uma pessoa de 80 quilos deve tomar 2,8 litros de água diariamente, aproximadamente 14 copos. Como que eu faço essa conta, professor? 35 vezes o seu peso. Eu, Letícia, por exemplo, peso 50 quilos. Vou fazer 35 vezes 50, vai dar 1,75, 750, por aí. Então, eu devo beber essa quantidade, 1,75, 1,75 por água por dia, tá? Vai dar mais ou menos uns 9 copos, 10 copos de água por dia. Esse é o indicado, tá? Aquela coisa de todo mundo tem que beber 3 litros, 4 litros, 5 litros.
tá? Isso não é o correto. O correto é que você faça a conta, porque cada corpo funciona de um jeito. O nosso peso corporal, nossa massa corporal é que indica o que deve, ou a quantidade de hidratação que deve se receber. Ah, professora, eu tenho que beber 1 litro de água por dia. Bebi 3. Vou passar mal? Não, você não vai passar mal, tá? Isso não vai acontecer. Só porque não se deve beber menos, tá? Um pouco a mais não tem problema. Então, façam a conta. Gostaria que todos fizessem a conta e estivessem com ela anotada no caderno. Então, façam a conta. 35 vezes o seu peso. Peso 40 quilos. 35 vezes 40, o que vai dar? 35 vezes 45. 35 vezes 45. Tá? O que der, o resultado que der, é o que você deve beber de água diariamente. Ok? Lembre-se, puxa uma setinha aí bem grande e escreva assim. Lembre-se que o nosso corpo precisa ser hidratado. Nossos órgãos precisam de água para que tudo funcione bem. Então, puxa uma setinha e escreva. Lembre-se que o nosso corpo precisa ser hidratado. Nossos órgãos precisam de água para que tudo funcione bem. Pesquisa proposta para a aula de hoje. Eu quero que vocês pesquisem a quantidade de água que compõe o nosso corpo. Pesquisa de hoje. Vai anotar a pesquisa aí no caderno, ok? Então, pesquisa de hoje. Qual é a quantidade de água que compõe o corpo humano? Qual é a quantidade de água que compõe o corpo humano? Vou falar sobre ela na próxima aula, tá? A gente inicia a próxima aula falando sobre essa pesquisa. Qual é a quantidade de água que compõe o corpo humano? Qual é a quantidade de água que compõe o corpo humano? Todos anotaram? Questão da hidratação. Podemos passar para o nosso próximo assunto. Preparação física. Vamos lá? Nosso próximo assunto. Preparação física. Como que vai funcionar agora? Eu vou colocar para vocês a definição da preparação física e aí eu vou postar os vídeos, tá? Para que vocês entendam o que é uma preparação física, ok? Então, vamos lá. Preparação física, puxa uma setinha e anote, por favor. Preparação física, puxou setinha, ou treino físico. Preparação física ou treino físico. Preparação física ou treino físico. Preparação física ou treino físico. Ele é, definição, hein? Ele é praticamente mecânico. Ele é praticamente mecânico, uma vez que consiste na realização de séries de exercícios planejados. Ele é praticamente mecânico, uma vez que consiste na realização de séries de exercícios planejados. Como assim, professor? Se o professor planejou colocar 10 cones lá na quadra e fazer com que você corra entre os cones, salte entre os cones, tá? Isso é uma preparação física, são exercícios específicos que foram planejados para preparar aquele corpo para que ele consiga realizar uma prática esportiva. Então, a preparação física, ela é mecânica, tá? O que é ser mecânico? Quer dizer que ela é planejada. O andar, por exemplo, ele não é um movimento mecânico. Nós não precisamos pensar, eu tenho que andar agora. Não. Ele é um movimento que você faz sem que precise pensar, raciocinar para aquilo. Você simplesmente anda. No treinamento físico, isso não ocorre. Você precisa, de forma mecânica, realizar o exercício proposto pelo treinador,
tá? Então, o treinamento físico, ele é a realização do exercício proposto pelo treinador de forma mecânica, tá? Ok? Agora, meninos, eu vou postar os vídeos para vocês, tá? De uma preparação física e aquecimento antes de um jogo de futsal e antes de um jogo de handball, tá? Vou postar para vocês, gostaria que vocês assistissem devagar, prestassem bastante atenção, tá? Na nossa próxima aula, a gente começa com a discussão sobre a quantidade de água que é existente no nosso corpo, para que a gente encerre o conteúdo de hidratação, a importância da hidratação, e aí a gente já retoma com os esportes propostos na apostila, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido anotar e que a aula tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham gostado do assunto discutido hoje, tudo bem? Tenham um bom dia, espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Um abraço, meninos!